Podemos começar. Como é que tá o áudio aí, Rafa? Tá tudo O certo? meu tá legal? Então tá. Podemos começar? Olá, tudo bem? Então a gente vai começar o papo de pai e filho. Tô aqui com meu pai, o Bebeto. Eu sou o Paulo Diego. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre história, sobre coisas que a gente fez durante a vida, né? Sobre as nossas experiências. E meu pai, Bebeto, te apresenta aí, pai. O nome é Roberto Bertoldo, sou engenheiro civil e aí eu dou aula de inteligência emocional, de memorização, leitura rápida, então a gente vai falar sobre esses assuntos. Agora vamos iniciar com o Diego, falando sobre história, né? Eu dou aula, então já há algum tempo. Sou formado aqui pela PUC, nós estamos aqui na PUC, né? Pai também, o pai fez engenharia aqui na PUC. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre. Separamos um tema de história, né? Que inclusive agora há pouco tempo atrás a gente ainda estava falando. Que era justamente o golpe, né? Então, o primeiro golpe republicano que nós separamos, né? Sobre o início, final do século XIX, né? Que dá início à República, né? Juntamente com a história do Dom Pedro, sua família e tudo, né? Então, tu sabe, pai, sobre a República? Eu queria saber, para iniciar o assunto, por que quiseram derrubar o Dom Pedro II, estabelecer a República? Qual era a O, importância disso? a República, ela inicia, né, por causa de uma série de crises que vão acontecendo ao longo do Império, né? O Dom Pedro II, ele inicia muito jovem, né? Ele acaba começando o seu reinado em 1840, né? Com já um golpe da maioridade, né? Quando ele não tinha ainda nem 15 anos de idade, ele tinha 14 anos e meio. Então, estavam acontecendo várias coisas, inclusive aqui no Rio Grande do Sul estava acontecendo também uma revolta, né? Uma revolta de charqueadores, que nós conhecemos como a Revolução Farroupilha. Foi bem nesse meio tempo, então, em 1840, que o Dom Pedro assume, né? O Dom Pedro vai assumir. Então, em 1840 vai acabar até 1889. Só que o seguinte, acontecem várias coisas ao longo então desse reinado dele. Então, no meio da década de 60 acontece a Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai ele manda muitos soldados para lá, os voluntários da pátria, né? E acaba gastando muito. Então ele vai à bancarrota, né? O Império, então, ele tem uma crise econômica. Isso é um dos fatos, né? Que vão contribuir lá em 1889 para a queda dele. Outra questão importante que vão sendo criados também, que depois falar mais um pouco também, que em 1800, final da década de 70 do século XIX, início dos 80, acontece um movimento republicano. Isso aqui é muito importante, né? Porque é ali que vão ser debatidas questões abolicionistas. É a partir daquele momento, então, daquele movimento, então, daqueles republicanos, que vão acontecer, então, vai acontecer a abolição da escravatura. Ali na década de 70 já começa aquela assinatura da lei do ventre livre, né? Que as crianças que nasceriam a partir da década de 70 do século XIX já ficam livres, né? Depois a lei dos sexagenários, né? Então, a partir dos 65 anos, os escravizados começam a serem libertos, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui uma coisa muito importante, uma figura muito emblemática dessa história, que é o Dom Pedro II, ó. Então, o Dom Pedro II, ele acaba envelhecendo com o seu império, né? Então, é nesse momento, então, que vai chegando ao fim, né? Do Império, do Brasil. A questão também da Princesa Isabel também, que também vai ser importante, que ela acaba assinando a Lei Áurea, né? Em Eu 1888. acho que a derrocada do Dom Pedro foi exatamente por causa disso, porque quando libertaram os escravos, os agricultores da época não gostaram, né? E aí Justamente. começaram Exatamente. a montar o golpe. Exatamente. Então, teve essa questão aí da reunião dos agricultores, como tu falou, né? A bancada ruralista, que até hoje Da existe, época, né? né? A Da bancada, época. os cafeicultores, né? Que não gostaram muito da princesa Dona Isabel ter abolido a escravidão, né? Então, isso aí foi uma das questões. Ó, vamos ver se aparece aqui, ó. Ó, separei aqui, ó. Ele, a Dona Teresa, né?
Dona Teresa Cristina e as suas filhas, a Isabel e a Leopoldina, né? Também fizeram parte, né, desse. Isso aí é a família imperial, né? Eles tiveram mais filhos, tiveram meninos também. E acabaram falecendo muito jovens, né? Crianças ainda, né? Então, nesse momento aí, nós temos ainda as únicas filhas que tiveram com ele, então, nesse momento, foram a Leopoldina pequenininha e a Isabel. Né? Ó, a Isabel ali, a dona Isabel, a princesa Isabel, que foi a redentora, né? Inclusive, o Cristo Redentor era para ter sido em homenagem à princesa Isabel, mas ela acabou não aceitando, né? Queriam já fazer no Rio de Janeiro, né? Uma estátua porque é redentor, né? Isso. Era para ser a redentora, mas aí ela não aceitou, então foi colocado um Cristo de braços abertos. E o e como é que foi feita então essa passagem ali do Dom Pedro para a República? Como é que foi Ah, esse foi o golpe? seguinte, ó. O... Lembra aqueles movimentos republicanos, né? Esses homens ali estavam se reunindo, esses princípios republicanos, até inclusive positivistas, né? Eles foram se juntando, os militares com os civis que estavam. Os militares já estavam há muitos anos sem receber aumento de salário, que o chamado o soldo, né, que os militares recebem até hoje, eles estavam atrasados. Então eles já estavam insatisfeitos, né? Então já tem a que nós chamamos na história, pessoal que está fazendo vestibular, está fazendo Enem, é a questão militar. Se aparecer lá a questão militar na pergunta, lembrem-se que é sobre o problema enfrentado do exército com Dom Pedro. Isso também foi uma dos motivos, né? Então, Dom Pedro II, em 1889, estava com todas essas crises, né? E tomou esse golpe, né? Do Deodoro da Fonseca. Então, ele acaba o fim dele, né? Como é que acabam, né? A gente fala pouco, né? De como o Dom Pedro ele acaba, né? A sua história e tudo, né? Ele vai para Paris. Em 1889 eles vão para a Europa, né? A Maria Teresa, a mãe da princesa Isabel, ela acaba falecendo um mês depois. Ela falece em dezembro, de desgosto, né? A Maria Teresa. Um mês depois do golpe, a Maria Teresa ela acaba sofrendo um infarto e acaba falecendo, né? O, o Dom Pedro II ele vai até 1891. E aí, em 1891, ele acaba falecendo em Paris, lá no seu apartamento e tudo, né? Então, vamos ver se tem mais alguma. Separei aqui mais uma imagem legal. Vamos ver aqui. Ah, ó, o fim do Império. Olha ali como é que ele era representado já, né? Então, é o imperador que envelheceu, né? Com seu império, né? Então, Dom Pedro II aí, lendo, não sei se na imagem dá para ver direitinho, ele tá lendo um jornal, que é o País, que é um jornal que fala que é um jornal dos republicanos. É um jornal que critica ele, né? Então, ele tá lendo ali o jornal e tá dormindo, né? Então, é o sono, o soninho, né? Tá num soninho bom ali, Dom Pedro. Deixa eu ver se eu tenho uma. Ah, aqui foi o velório dele, né? O velório do Dom Pedro II. Então é isso aí. E aí entra o Deodoro da Fonseca, então Ah, agora. o Deodoro, grande. Então o Deodoro da Fonseca foi um traidor, né? Foi mais ou menos o que o Pinochet foi pro Allende, né? Então eles derrubaram o Dom Pedro, né? Dom E Pedro. eram amigos, né? Eram amigos, né? Todos lutaram juntos, são veteranos das guerras, né? Então o Deodoro acabou dando um golpe, né? Lá em. Ó, Deodoro, eles até meio parecidos, né? Deodoro ali com. Deodoro já velho, já também, né? Era um dos braços direito, né? Do Dom Pedro II. Então, Deodoro da Fonseca vai ser esse. Ele que vai liderar, mas ele não vai estar sozinho. Ele tem outros caras, né? Que nem eu tinha comentado, ó. Vão ter militares, vão ter civis, né? Que vão fazer, então, parte dessa
desse... Passou o Floriano Peixoto ali agora. Ó, não, esse aqui é o Benjamin Constant. E Ó, o sim, Benjamin, mas antes tinha passado rapidinho. o Benjamin Constant, ele foi um militar também, né? Também da linha positivista, né? Então ele que vai ajudar também, vai ser um dos que vão ajudar o Deodoro da Fonseca a dar o golpe, né? Com aqueles grupos positivistas republicanos, aqueles movimentos também, né? Então é isso. Vamos ver se tem aqui outro aqui que eu separei para. Ó, Quintino Bocaiúva. Quintino Bocaiúva também é um civil, né? Ele acaba sendo um político muito importante ao longo desse período. Então ele é ala civil, né? Assim como o Benjamin Constant é a ala militar, assim como o Deodoro da Fonseca. O Quintino Bocaiúva é o lado civil, né? Então ele que vai trazer os preceitos do positivismo também, né? Dessa nova república e tudo que tava ali. Deixa eu ver se eu tenho mais alguém aqui. Ó, Esse aí que eu ia falar, o Floriano Peixoto também é importantíssimo, né? exatamente, Floriano Peixoto. Pessoal, ó, galera que tá fazendo vestibular e Enem, olha bem esse rosto aí, ó. Isso aí cai direto. Porque ele e o Deodoro vão formar a Primeira República, ou também conhecida como a República das Espadas, que era justamente porque eram dois marechais, né? O Floriano, por sua vez, também vai dar um golpe no Deodoro. O Floriano vai derrubar o Deodoro e vai assumir, né, com a revolta da Armada. Ele vai apontar os canhões para o Rio de Janeiro e vai dizer, ó, negócio é o seguinte, se eu não sair, nós vamos tomar o Rio de Janeiro. Então muitas revoltas foram assim que aconteceram, né? O pessoal tomava ali os navios, invadia e apontava para dentro da cidade, ó, se tu não sair, nós vamos te tacar fogo. E o Rio Grande do Sul, como é que se envolveu nisso tudo aí? Ah, o Rio Grande do Sul estava muito envolvido. Como é que se deu esse negócio aí, ó? Uma figura emblemática no Rio Grande do Sul é esse senhor aí, o Júlio de Castilhos, ó. O Júlio de Castilhos também fazia parte dos movimentos republicanos, aquele que eu falei, né? Então, de Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant, o próprio Deodoro também, né? Então, o Júlio de Castilhos, foi um dos políticos mais importantes que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Foi guru político e intelectual de um outro grande, que não vamos falar hoje, mas na sequência dos episódios nós vamos falar, que é o Getúlio Vargas, né? Então, esse aí é o mentor intelectual do Getúlio Vargas, esse senhor aí, ó, Júlio de Castilhos. Qual tem a casa dele está ali na próxima Praça da Matriz ali, né, aqui em Porto Alegre. Primeiro Museu do Estado do Rio Grande do Sul, né, criado pelo Borges de Medeiros, também um dos seus aliados políticos, né. Então o Júlio de Castilhos vai representar essa juventude, o novo, né, o jovem que quer tomar o poder. De um lado estava lá o Dom Pedro dormindo com seu jornal em cima do... Aqui não. O Júlio já é esse novo, né? É o novo. É o cara, é o jovem que quer trazer a modernidade, então, para aquele império que já está defasado, né? Então, o Júlio de Castilhos vai representar isso. Vai unir todos, então, né, os políticos gaúchos, então, em volta daquela república, né? Daquela ideologia republicana positivista, né? Que é o positivismo. Foi uma filosofia criada pelo Augusto Comte, né? Que acredita, então, que tudo é baseado nas experiências científicas, na comprovação científica das coisas, né? Isso é uma filosofia, ela busca e contrário às crenças populares. Então, o cientificismo é uma base positiva, é a base maior do positivismo, que veio, né, como um desdobramento do iluminismo, da Revolução Francesa. A própria bandeira do Brasil, né, ordem e progresso, Exatamente. é amor por princípio, ordem por base, né? Ordem por base, amor por princípio e progresso por fim. Exatamente. Então essa é a... Justamente, a ordem e o progresso. Eles tiraram o amor, né, da bandeira, tiraram né? o amor, do Brasil foi tiraram o amor, deixaram foi abolido o amor. só a ordem e o progresso. O amor não precisa.
Brasil. Segundo ele. E então o positivismo ele era então a comprovação, né, desse conhecimento científico. Então, isso colocado em todas as áreas, né? Inclusive o nosso primeiro casa de correção, a primeira penitenciária do Rio Grande do Sul, que era ali perto da usina do gasômetro, né? Que hoje é ali a Praça Júlio Mesquita, se eu não me engano, é Júlio Mesquita. Ali era a casa de correção. Ainda tem ali, né, os pilares, né, que era justamente isso. E não era uma cadeia, era uma casa de correção, porque eles acreditavam que se eles dessem ofícios a essas pessoas, e tu conseguia trazer, né, o cara que tinha cometido algum delito, trazer justamente, colocá-lo, devolvê-lo à sociedade. Então ali dentro da casa de correção, eles tinham oficina de marcenaria, serralheria, tinha até ourives. Eles ensinavam, olha só, o detento, eles ensinavam a fazer joia. O cara saía com uma profissão, fotografia. Então tinha várias oficinas, né? Que era justamente uma casa de correção. Deixa eu ver se eu tenho mais alguém aqui que fazia parte, que ajudou, né? O Júlio de Castilho. Ó, esse aqui, ó. Pois é, eu tava pensando, teve uma revolução no Rio Grande do Sul aí, né? Causada por esses Isso aí é. amigos. Nós estamos chegando lá. O seguinte, ó, o Borges de Medeiros é o herdeiro político, né? O primeiro herdeiro político do Júlio. Você ficou há 20 anos no poder, uma coisa assim? Ficou muito tempo no poder. Ele ficou em 1898 até 1908. Ele ficou 10 anos. Aí ele entregou ao Carlos Barbosa, que ficou até 1913. Então, ó, me ajuda aqui, há 10 anos. Seria tipo o governador do Rio Grande do Sul. No caso, era o presidente de estado, mas é o governador, né? Então o Borges, ele ficou 10 anos, daí depois ele voltou em 13 e ficou até 28, ficou mais 15 anos. Então ele ficou 25 anos no poder. Ficou mais que o Júlio, na verdade. Porque o Júlio morreu, acabou falecendo. Sim. O Júlio de Castilhos morreu em 1903 com um tumor na garganta. Né? Fumava demais e acabou tendo um tumor na garganta. E outra coisa que é importante, que ninguém sabe, quem foi o médico do Júlio de Castilhos? Quem que fez a operação dele? O Protásio Alves. O Protásio Alves era amigo dele, era o médico dele, pessoal, né? Então o Protásio que faz a cirurgia no Júlio de Castilhos. Né? Quem mais aqui tem aqui para nós ver aqui, né? Que é dessa... o Pinheiro Machado também. Pinheiro Machado foi um senador, um político muito importante, lutou na Revolução de 1893, né? Era pica-pau, né? O pica-pau, o Pinheiro Machado, acabou falecendo lá no Rio de Janeiro covardemente na Confeitaria Colombo. Acabou tomando uma facada nas costas, né? Covardemente, né? Foi morto o Pinheiro Machado, né? Outro muito importante também que faz parte desse movimento todo, que acaba derrubando o Dom Pedro II na questão do Rio Grande do Sul, é o Assis Brasil. Joaquim Francisco de Assis Brasil dá o nome, então, à Feira de Exposições ali, Assis Brasil, no Esteio, né? Porque ele era adversário do Borges, né? Depois, futuramente, ele acaba sendo. Isso é uma coisa também que é importante falar, porque às vezes os amigos... de um ano, 2 anos, 2, 3 anos depois, e justamente é bom ter falado, pai. O Assis Brasil, ele acaba entrando em conflito com o Borges de Medeiros em 23. A Revolução de 23 é a disputa política entre o Assis Brasil e o Borges. É justamente dos chimangos e os maragatos, né? Sim. Deus é gaúcho, diz Poremango, né? Isso. Foi maragato ou foi chimango, né? Então, o Assis Brasil era maragato, né? E o Borges de Medeiros foi chimango, né? Então é do legalista, né? Porque tomou o governo com fraudulentamente, mas tomou o governo. Sim. Então ele era o governo, né? Então foi isso aí. E o Getúlio Vargas... bom, tem o Demétrio. Tem o Demétrio Ribeiro também, que era um republicano também, que foi um dos fundadores, inclusive, do Partido Republicano Rio-Grandense. Foi um político importante nesse momento também. O Demétrio Ribeiro, que ajudou o Júlio, ajudou o Borges, então o Pinheiro Machado a constituir então o Partido Republicano. Foi positivista, né? Então,
É o Demétrio Ribeiro. Quem mais? Ó, o Fernando Abbott também, outro político importante dessa história, que fez parte, então, de todo esse processo, né? Então, participou também dessas revoltas. E o Ramiro Barcelos, um dos principais inimigos políticos do Borges de Medeiros. O Ramiro Barcelos vai escrever aquele livro Antônio Chimango, onde ele vai falar, né? Vai fazer uma caricatura do Borges, chamando de Chimango, né? Que ele era uma ave de rapina. E aí ele vai usar o pseudônimo de Amaro Juvenal, né? O Ramiro Barcelos. O Ramiro Barcelos vai ser esse cara aí que vai criticar demais o Borges de Medeiros, vai ser um dos principais inimigos políticos do Borges, né? E é isso aí. Dessa galera do... E o Getúlio Vargas, como é que entra nessa história toda aí? Não, o Getúlio... Ele já começou, né? O Getúlio na virada do século XX, ali, em 1907, o Getúlio Vargas, ele vai ser o cara que vai estudar direito na URGS, né? Vai se formar na gloriosa geração de 1907, onde está o Oswaldo Aranha, tá o Flores da Cunha. Pô, uma turma boa, né? Os caras... Então ele vai ser esse cara, vai beber muito da fonte, como falei, do Júlio de Castilhos, né? Do Borges de Medeiros. Então esse cara vai ser a continuação, né? Do pensamento. Depois eu vou falar mais do Getúlio. Bom, ele era governador, ele foi governador do Foi governador em 1928, nacional. justamente. Aí perde, participa do pleito de 29, acaba perdendo, né? Ele, o seu vice seria o João Pessoa. Aí o João Pessoa acaba sendo morto na Paraíba. E aí ele aproveita e diz que foi uma morte política, foi uma perseguição política, né? Então desses... Como é que nós estamos de tempo aí? Tem uns minutinhos, né? Boa. Então eu acho que é isso aí. Quem mais? Uma coisa importante aí, ó. Isso aí. Esses caras aí, ó, 1893 teve a revolução, né? A revolta, né? Revolução Federalista, liderado por esse cara aqui, ó. Olha aí, ó. Esse aí era o inimigo do Júlio. Gaspar Silveira Martins. O Gaspar Silveira Martins, então, vai ser o cara que vai ser o grande político na era do Dom Pedro II. Então, ele é o último grande político monarquista. Então, ele é a velha guarda. Então, e tá entrando em choque com o novo, né? Com aqueles caras lá, o Júlio de Castilhos, o Boris, que estão loucos para tomar o poder. E ele representa a monarquia, a antiga monarquia, né? Então ele volta, ele acaba sendo, por óbvio, ele acaba sendo exilado quando o Deodoro toma, né, o poder. Ele acaba sendo exilado porque ele é um aliado ele até com medo de daqui a pouco matarem ele, né? Sim. Então ele acaba voltando depois, 3 anos depois, em 1892, final. E lá em Bagé, eles fazem um chamado Congresso de Bagé. Quem for de Bagé e estiver escutando aí, 1892, o Gaspar Silveira Martins reúne as tropas e cria os Maragatos, né? Os Maragatos são lá da região de Bagé, do Alegrete, São Gabriel, aquela galera, Dom Pedrito, aquela galera lá toda da fronteira, que se levanta para lutar contra, então, esses caras da capital, né? O Júlio de Castilhos. Então, 1893, a Revolução de 1893, ou também a chamada Revolta da Degola, é uma briga entre o interior e a capital. Entre os monarquistas que queriam, inclusive, que o Dom Pedro voltasse, o Dom Pedro II voltasse e assumisse como um parlamento, assim como a rainha da Inglaterra, né? Sim. Assumisse o Brasil, eles defendiam que a monarquia voltasse como um parlamento. Tudo bem, teria o Congresso ali tudo, mas a figura do monarca, né?
o Dom Pedro ou seus descendentes continuassem, né? Continuassem a família, né? A família real, a corte, né? Imperial, continuasse e tal. Então esses homens defendiam isso. Defendiam uma república parlamentarista. Diferente do Júlio de Castilhos, os pica-paus, né? Que defendiam uma república presidencialista, que é o que a gente tem hoje. Sim. É. E que ganhou? Quem ganhou? O Júlio de Castilhos, né? Sim. Então o Júlio de Castilhos acabou vencendo, né? Então essa revolução, a revolução federalista, né? A revolução contra os maragatos, liderados pelo Gaspar Silveira Martins, Gumercindo Saraiva, né? O Joca Tavares, todos esses maragatos, todos ligados à monarquia de alguma forma, né? Sim. Eles eram herdeiros ali, né? Comeram, né? Na mesa junto com o Dom Pedro II, né? Então esses caras, eles queriam retornar, né? Sim. Então é isso. Dessa primeira parte, desse primeiro golpe, né? Depois a gente, agora no próximo podcast, nós vamos falar sobre o Getúlio Vargas, né? Isso. Então já fica convite aí pro pessoal aí, pra gente falar do Getúlio Vargas. Como é então. que ele passou do Rio Grande do Sul pro Brasil, né? Como é que ele passou o Mampituba e tomou o governo lá no Rio de Janeiro, né? Matou o cavalo lá no No Obelisco. Então é isso aí. Valeu, pessoal.